Eu recebo aqui no estúdio o chefe da Polícia Civil, o delegado Dr. Fernando Veloso, que já está aqui com a gente, que tem um anúncio exclusivo para fazer aqui, tá? Mas antes, doutor Fernando, a gente vai botar as imagens aí. Doutor Fernando estava no trânsito, era para estar com a gente aqui. Difícil o trânsito, né? Voltou às aulas, aí ficou mais difícil ainda. Aí a gente começou, doutor Fernando, o SBT Rio com a imagem em primeira mão. Pode jogar aí para o doutor Fernando, o pessoal de casa também ligando aqui para a gente, mostrando a história da enfermeira Marilane. O senhor está vendo ali, ó, ali é um momento que ela é interceptada, já deram um tiro. Se vocês puderem mostrar, tá vendo um tiro ali no para-brisa? Ela já desce, doutor Fernando, ela já desce aí, ó, exatamente já desce baleada com uma filhinha de 3 anos ali no carro. Viu a imagem do tiro ali? Exatamente esse tiro acerta o pescoço dela. O doutor Fábio Cardoso, da DH, já fez a apreensão do menor, o senhor já tem ciência disso. E eu gostaria de levar essa imagem, que a gente ficou muito revoltado de ver uma mãe de família morrendo na frente da filha de 3 anos. É a questão seguinte, me tira uma dúvida, doutor Fernando, é cada vez mais o uso de menores nesse tipo de crime, porque um menor foi apreendido e confessou que existem outros envolvidos, ou se a gente não tinha notícia antes e vocês já tinham essa dificuldade, porque apreender o menor não é a mesma coisa que prender o maior por um crime como esse, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Isabelle. Olha, essa questão do menor, ela é recorrente. Se a gente for buscar as matérias que nós temos com problemas de ações criminosas, né, praticadas por menores, a gente vai remontar a 10, 15 anos atrás. Então esse problema não é novo. Eu acho que o que tem acontecido recentemente, que isso tem demonstrado, a efetividade do trabalho da polícia tem levado a uma apreensão cada vez maior de menores. E isso tem se tornado mais evidente. Menores, via de regra, nas organizações criminosas, eles são propensos a atos mais extremos. E fazem o que a sua matéria está demonstrando aí, um ato absurdo como esse em que eles disparam, fazem um disparo antes mesmo de saberem se vai haver algum tipo de reação ou não. A dificuldade que nós temos grande, no caso desse menor em específico, a DH fez a identificação, fez a apreensão dele, ele tem pelo menos 5 anotações, Sim. 5 passagens, já vem sendo, completou 16 anos recentemente, desde os 13, em 3 anos ele já teve pelo menos 5 passagens pela polícia, ou seja, foram os momentos em que a polícia conseguiu identificar a participação dele em condutas infracionais. Se a gente pensar ainda, ele tem 2 anos, meio que protegido por uma lei que vocês ficam de mão amarrada, a gente como sociedade fica rendida a uma situação como essa. Esse menor teria mais 2 anos ainda praticando crimes, porque não depende da Polícia Civil manter ele longe da sociedade ou dar uma ressocialização para ele com dignidade. Não cabe à Polícia Civil fazer isso. Lembrando também, doutor, que a gente teve uma história muito triste dos 2 advogados que também foram atingidos por menores, né, por um menor. É uma situação muito complicada. Como agir? Como que a gente pode agir? Não, como cidadão tem que clamar por segurança. Como a polícia pode agir nesses casos? Olha, o que a polícia tem feito é intensificado a sua atuação. Os números demonstram isso. O crescente aumento de apreensão de adolescentes infratores mostra isso. O que, se você me permitir, aproveitando o teu espaço aqui, acho que o que nós precisamos discutir é o seguinte, a proteção ao menor, ela é devida a um pensamento nesse sentido, a uma mente que está em desenvolvimento. Acho que isso não podemos ser radicais. A gente não pode negar isso. Mas o Estado deve, essa é a nossa visão, o policial ele tende a ficar desmotivado quando ele apreende um menor como esse pela 3ª, 4ª, como é o 5ª. Caso desse. Foi o caso daquele médico, infelizmente, na Lagoa, era a 15ª ou 16ª vez que ele estava praticando ato infracional, ou pelo menos foi surpreendido, né? Nós temos, acho que a visão que é necessária, acho que a discussão que tem que ser colocada em pauta é se nós devemos tratar um menor que comete um ato infracional pela primeira vez de um jeito e um que comete pela 4ª, 5ª, 6ª vez do mesmo jeito. Nunca tinha ouvido ninguém fazer esse tipo de colocação, eu acho importantíssimo, porque a gente tem que fazer uma colocação e não podemos ser radicais, como o senhor disse. É um problema de discussão muito grande, meio de 28, mas a gente está aqui também por uma questão, numa novidade que o senhor falou, que tem um anúncio, né, que a gente bate muito, o SBT Rio mostra muito as questões do auto de resistência, que é um problema também, assim como os menores, é um problema muito delicado para a Polícia Civil no momento de investigação, no momento de apurar os fatos, e tem uma novidade importante que ajuda não só a questão de solucionar o crime de auto de resistência, uma medida na prática que vocês estão tomando a partir de agora, né, doutor? Sim, Isabelle, a decisão que nós tomamos já há muito tempo, eu venho conversando com o secretário Beltrame, a gente está tentando implantar essa medida, para isso a gente precisava de recurso, o governador ficou sensibilizado, havia a contratação dos oficiais de cartório, estava em via de ser feita,
a gente conseguiu fazer isso e com essa alocação de recursos, esses policiais sendo lotados, a gente conseguiu implementar essa medida que já vem sendo estudada há muitos meses. O que ela visa é essencialmente o seguinte, é pegar o conhecimento, a expertise que a Delegacia de Homicídio desenvolveu para apurar autos de resistência. Quando nós fazemos isso, a gente acredita que ganha em vários aspectos. Primeiro, porque as delegacias de bairro, elas deixam de ter que assumir esse tipo de ocorrência e podem se dedicar melhor ao atendimento do cidadão. Quando a Delegacia de Homicídios assume essa ocorrência, ela tem uma estrutura melhor, ela tem capacidade de dar uma resposta melhor a esses casos. E eu acho que isso deve ser parte do interesse nessa matéria, isso começou no dia de ontem, Sim. Desde o dia 15, são 12 áreas integradas que a Delegacia de Homicídios já assumiu, já está fazendo nas 3 áreas das 3 delegacias, Sim. Capital, Baixada, Niterói, e a nossa ideia é avançar isso na medida em que a gente consiga alocar recursos para as delegacias de homicídio, a gente avançar com essas áreas. O que é importante estabelecer é que nós temos policiais hoje que o dia a dia deles é participar de operações com alto grau de risco, tanto para eles quanto para as pessoas que estão nesse entorno. Esses policiais têm que ser cada vez mais bem preparados. A cidade da polícia é um diferencial para a Polícia Civil nesse sentido, a gente tem equipamentos lá que possibilitam a CORE, os policiais que trabalham nesse dia a dia. Esses policiais todos os dias estão sujeitos a serem vítima da ação de criminosos. Sim. Ou podem ter que agir de uma determinada maneira que vai vitimar determinadas pessoas. Sim. Não tem como dizer para esses policiais não correrem esse risco, porque isso faz parte do dia a dia deles. A discussão é em relação, por exemplo, vamos colocar em prática para as pessoas lembrarem em casa, casos como aquele, acho que se eu não me engano foi na Providência, em que dá um tiro para o alto, atira, inclusive a pessoa que filma, fala, a gente vai mandar para a Isabelle, vamos mandar, a gente tem essa imagem aí, e que foi justamente um caso como esse, uma prática como essa, que é importante essa atitude da Polícia Civil agora, né? Exatamente. A gente para esses casos, para né? separar o joio do trigo. O policial que agir em desacordo com o que a lei permite, ele deve ser punido. E o objetivo da Delegacia de Homicídio é esclarecer esses fatos e submeter esse policial à justiça. Se ele tiver que perder o emprego, ele vai perder o emprego. Se ele tiver que perder a liberdade, ele vai perder a liberdade. Sim. Mas a gente precisa dar segurança jurídica para esse policial que está no dia a dia. E para combater a criminalidade também, né? Os policiais não conseguem combater criminosos que estão ostentando fuzis com alta capacidade lesiva. Como a gente viu no Tabajara agora há pouco. Eles têm que estar preparados para esse enfrentamento. Nesse enfrentamento, o desdobramento dessa ação pode ser a morte de um desses criminosos. Isso faz parte do dia a dia desses policiais. Da guerra que se vive nas comunidades, principalmente. Infelizmente, a gente tem esse cenário. Então, esse policial ele tem que ter segurança jurídica, ele tem que ter certeza que se ele agir dentro da lei, ele está protegido pela lei. Agora, se ele agir fora da lei, a Delegacia de Homicídio vai fazer o seu serviço e ele vai ser responsabilizado. Porque hoje a gente tem, infelizmente, todos os casos que acontecem, você já teve matérias que divulgou isso aqui, há uma manipulação, pessoas são incitadas por traficantes a fazerem movimentos, a queimarem, incendiarem ônibus. E o policial que trabalhou bem, que fez o seu serviço dele, que infelizmente acabou levando à morte de um dos oponentes, ele fica numa situação muito difícil, porque a opinião pública fica dividida, não sabe, será que esse foi um bom policial ou um mau policial? O que a gente quer é separar o joio do trigo. Ou seja, é uma medida importante para quem vive em comunidade, principalmente, vamos falar a realidade aqui, exatamente, mas também para o próprio policial como segurança. Agora, eu não poderia deixar Sori ir embora, e o nosso tempo corre, infelizmente, sem fazer a pergunta. A gente vive uma crise no Estado. O senhor falou em investimentos, recursos para a DH, que a gente já sabe que existem esses investimentos. A DH, ela avançou muito em área tecnológica, a investigação, já acompanhei um dia da DH, é impressionante o salto que se deu em relação à criação das delegacias de homicídio, mas também a gente vive uma questão de crise de falta de recursos para tudo, inclusive para a área de segurança. A gente viu agora há pouco uma reportagem do governador Luiz Fernando Pezão garantindo que vão ser pagas as gratificações, bonificações de 2015. Mas não se sabe ainda como vai ficar esse resultado da crise que se vive neste momento. O senhor sente que policiais, é isso eu pergunto como cidadã, esses policiais que já estavam acostumados com as bonificações de determinadas metas, se essas bonificações forem retiradas ou reduzidas, existe aquela, como qualquer ser humano, aquela falta de incentivo? Olha, Isabela, eu vou te dar uma resposta bem franca, que eu acho que a gente tem que ser transparente num momento como esse. Com certeza. É claro que isso não é uma notícia positiva. Dizer para um policial que se ele atingisse uma meta, ele ia receber R$ 13.500 e ele vai receber R$ 3.000, ele não vai dizer, olha, ótimo. Claro que não. Mas em administração há uma máxima que diz o seguinte, o que motiva não é o valor, o que motiva é a iniciativa de reconhecer aquele êxito. O Estado do Rio foi pioneiro nisso. O Estado do Rio superou uma dificuldade. Você imagina o que é estabelecer meritocracia para premiar policiais. Sim.
E a gente não está falando aqui de aprender armas, foi um sistema muito bem desenvolvido, sistema integrado de metas, que levou essa que a palavra gratificação. Meritocracia pode parecer uma coisa ruim, mas também de determinada forma que é colocada não é, né? Exatamente, quer dizer, premia quem está produzindo. E hoje a gente tem um diferencial. Ela premia quem matar menos. Então hoje não interessa aos policiais, que a gente está falando de auto reserva, as coisas estão interligadas. Quer dizer, os policiais que têm uma morte na sua região ali, eles são prejudicados, eles deixam de receber. Mas o que não há dúvida nenhuma que isso não é uma notícia positiva. Mas o policial civil, eu posso falar pela Polícia Civil, ele tem conhecimento, ele está vendo o cenário que o país atravessa, que o Rio atravessa. E ele certamente vai perceber na iniciativa do governador, apesar de toda essa dificuldade, certamente foi uma decisão, deve ter sido uma decisão difícil do governador. Ele manteve a gratificação em valores menores. Acho que o policial, quando ele refletir com calma, ele vai perceber que foi um sacrifício, foi uma medida que o governo tomou para garantir isso. Então, ele recebia X, ele vai receber X menos 1, mas o Estado continua reconhecendo na meritocracia algo positivo, ele continua pagando. Não consegue pagar o que pagava antes, por uma série de razões. Então, acho que positivo não é, mas refletindo com calma, refletindo com serenidade, ele vai ver, realmente, tomara que volte a ser o que era o mais rápido possível, mas o Estado não deixou de premiar aqueles que trabalham bem. Eu acho que o policial civil tem essa consciência e com uma reflexão serena ele vai chegar a isso. Isso não vai ser um problema para a gente. Agora, dizer que é positivo, não dá para dizer que é positivo, evidentemente. Como cidadã e como jornalista, eu falo, tomara que os seus recebam dessa forma. Doutor Fernando Veloso, muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente. Doutor Fernando, que é de suma importância, chefe da Polícia Civil, a gente cobra, faz cobrança aqui, a gente manda para ele, né, doutor Fernando? A gente manda por meio da assessoria. E para você aí de casa ficar ligado, que a gente sempre está junto, principalmente, trabalho do doutor Fernando, meu trabalho, que é o trabalho para você.